Oi, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Então, esse é um dos materiais que eu estou preparando para a gente dar continuidade às nossas atividades, né? Agora que as coisas estão voltando a alguma normalidade para mim. Mas, então, essa aula que eu estou chamando de Desafios da Escrita Acadêmica é a aula de onde nós vamos dar continuidade ao trabalho de reflexão sobre esse processo da escrita, né? Então, a ideia principal é justamente esse caminho da gente se pensar e se reconhecer no processo da escrita. Esse material, em termos de texto também, né, mas dos conteúdos, das discussões que nós fizemos de um modo geral, se refere à aula de reposição que nós fizemos no dia 20 de outubro, da disciplina de TFC1. É um material de apoio para a gente compartilhar o que foi discutido em aula para quem não estava em sala, mas também para a gente complementar e trazer outros elementos aí para o nosso processo aqui na disciplina. O objetivo então é que a gente possa retomar esses pontos, né, alguns pontos fundamentais que orientaram a nossa discussão e trazer alguns outros caminhos, apontar alguns caminhos aí para a gente seguir. Os textos principais dessa aula foram Escrita Acadêmica e Escrita de Si, Experienciando Desvios, do João Paulo Macedo e da Magda Dimenstein, e A Única Maneira Certa, que é um capítulo do livro Truques da Escrita, do Howard Becker. Então, essas foram as leituras básicas que subsidiaram a aula e ao final eu vou trazer outras referências aí para a gente pensar esse processo. A leitura desses textos e também dos que os antecederam, elas trouxeram muitas perguntas, né? Mas também respostas sobre esse processo da escrita, sobre as nossas dificuldades, como isso é vivenciado ao longo do curso de graduação, né? Não sei se para vocês, mas para quem estava na aula de reposição, para mim, né, durante a leitura, talvez vocês tenham lembrado de alguma situação que vocês viveram ao desenvolverem trabalhos em disciplinas, ou mesmo algo que vocês sentem, né, quando precisam escrever. E aí, considerando que a escrita é parte essencial do nosso trabalho como cientista social, muitas dessas questões apareceram durante a aula. A gente compartilhou experiências comuns, assim, a gente se abriu para um diálogo com os personagens que são trazidos no texto do João Paulo Macedo e da Magda, né, fazendo um exercício bem interessante e que às vezes é abandonado ou secundarizado quando a gente fica imersa no mundo acadêmico, mas que é pensar o processo de escrita também a partir da literatura e da arte, a partir de diferentes formas de expressões para que, enfim, a gente se pensar no nosso processo de escrita. Mas eu pergunto para vocês assim, antes da leitura desses textos, ou mesmo antes dessa disciplina, vocês já se perguntaram sobre como vocês vivenciam esse processo de escrita? A escrita para vocês é uma coisa fácil, tranquila? Ela exige um ritual? Ela flui naturalmente? Você escreve diário, carta, blog, compõe música, escreve história ou poesia, né? Então, a gente se perguntou isso na aula, né? A gente descobriu que tinha gente que tinha blog, a gente descobriu que tinha gente que tinha o hábito de escrever determinadas coisas e acabou desistindo a partir da entrada no curso de graduação. Então, o objetivo mesmo da aula é que a gente possa pensar sobre
os diferentes processos de escrita, conhecendo a singularidade desses percursos que a gente experiencia, né, como cada pessoa passa por isso no desenvolvimento do seu trabalho, e reconhecendo principalmente o nosso próprio processo, né? Então a aula está mais ou menos, esse material aqui no caso está mais ou menos dividido entre uma primeira parte em que a gente pensa a escrita, a leitura e a interpretação do mundo, para a gente pensar como a gente é influenciado a acreditar em uma única forma de escrever ou interpretar a realidade, como é que isso muitas vezes vai aprisionar a gente num determinado modelo, numa determinada perspectiva. Vamos pensar também sobre a maneira certa de escrever e a escrita de si, que são as ideias mais ou menos principais dos dois textos, então dialogando com esses textos básicos da aula. E por último, compreender e experimentar os diferentes processos de escrita. Então, refletindo como a gente vivencia a escrita no nosso cotidiano, revisitando os hábitos de leitura e escrita acadêmica, né, trazendo outras inspirações para a gente de fato se permitir fazer esse caminho. Então, o nosso ponto de partida aqui seria, né, a gente pensar a escrita, né, e o desenvolvimento desses pontos de vistas e pensando um pouco também sobre os perigos de uma única história. A gente sabe que a escrita tem uma grande importância na história da humanidade, representando inclusive assim um marcador temporal no modo em que a gente conta a existência do mundo. E esse é um ponto super importante, porque aqueles que são reconhecidos como os primeiros registros dos seres humanos, por exemplo, como as inscrições rupestres, possuem uma grande diferenciação de formas de representação, né? E aí é justamente o desenvolvimento dos padrões, né, de representação nesses registros que faz com que essa linguagem, né, e essa interpretação comece a ter maior alcance e compreensão sobre aquilo que estava sendo registrado através da escrita, né? Então tem essa relação, né, de registrar, mas também de se fazer compreender. Ainda que a gente tenha diferentes interpretações sobre o desenvolvimento da escrita nas diferentes partes do mundo, a gente pode eleger um ponto específico para a gente refletir agora, que é o modo em que as pessoas em diferentes tempos históricos buscaram, através do registro de suas expressões, ler e interpretar o mundo. Com o que a gente já acumulou de leitura, tanto na aula como ao longo do curso, né? Para quem conhece, por exemplo, as contribuições das teorias decoloniais, as teorias feministas, o feminismo negro, as teorias críticas que integram o nosso repertório, né, nas ciências sociais, para a interpretação do mundo, a gente sabe que os modos de leitura e escrita do mundo foram e ainda são objetos de disputa e cenários, inclusive, de muita violência. Então, pensando, né, que existe todo um movimento em torno da construção e organização das relações de poder entre aqueles que podem ler e interceptar o mundo e aqueles que terão, né, ou não, que aceitar e reconhecer uma determinada interpretação ou história como única, né? Então, é algo que a gente já conhece, né? Já reconhece que existe essa disputa e essa organização dessas relações de poder em termos hierárquicos a partir dos modos de representação e leitura do mundo. Pensando então aqui no conteúdo da nossa aula, e eu estava lendo o livro
do Chinua Achebe, que é um autor nigeriano. O livro chama O Mundo se Despedaça. Eu deixei aqui algumas referências, né, sobre esse livro. E aí, buscando entender um pouco mais sobre o autor e o livro, que é um movimento que eu sempre faço quando eu estou lendo, né, tentar entender e conhecer esses autores, eu encontrei na trajetória dele provocações importantes para a gente pensar sobre um único modo de contar as histórias ou interpretar o mundo. Ele nasceu em 1930 no vilarejo de Ogide, lado oriental de uma Nigéria colonizada pelo Império Britânico. Sua criação seria invariavelmente marcada por uma inescapável mistura de culturas contrastantes, mas o contexto da vida do menino reforçava essas condições de forma ainda mais peculiar. Àquela altura, famílias privilegiadas, como a dele, eram educadas em inglês e o cristianismo, difundido com entusiasmo pelo seu pai, um dos primeiros convertidos daquela região, começava a se alastrar pelo país. Tais circunstâncias não impediram o menino de permanecer avidamente interessado pela religião e cultura de seus antepassados. Afinal, ele e sua família pertenciam à etnia Igbo, um dos maiores e mais tradicionais grupos étnicos da África. Esse é um trecho que é uma citação de desse outro material que vem com esse livro que está aí na imagem e que apresenta a obra, né, que fala sobre a indicação desse livro. Continuando. Havia, porém, um problema crucial. Por mais que se tentasse conciliar de maneira harmônica costumes do passado e do presente, a imposição de uma vida aos modos europeus na Nigéria e na África como um todo enfraquecia qualquer tentativa de valorização das ancestralidades. Nas instituições de ensino pelas quais passou, ele foi educado com uma visão unilateral sobre história, seus colonizadores e sobre si mesmo. Leu autores como Shakespeare, Dickens e Swift, além de diversos romances europeus sobre a África. Abre aspas, né, uma reflexão do próprio autor. Eu não me via como um africano naqueles livros. Eu estava do lado dos homens brancos contra os selvagens. O homem branco era bom, racional, inteligente e corajoso. Os selvagens que estavam contra eles eram sinistros e estúpidos, nunca caracterizados como algo superior à astúcia, e eu os odiava. Teria escrito em seu livro The Education of a British Protected Child, publicado em 2009. Mas a maturidade foi chegando e com ele as máscaras e mentiras foram sendo expostas. Na então recém-criada Universidade de Ibadan, onde trocou o estudo de medicina pelo de artes liberais, Achebe testemunhou o renascimento de políticas de celebração cultural da África e da luta contra o colonialismo. Revoltou-se contra a leitura de romances como Mr. Johnson e de Joyce Carey, e suas descrições abertamente preconceituosas e ofensivas sobre personagens africanos. Ele estava convencido. Era seu dever contar o outro lado da história, o seu lado, que por anos a fio fora contado de maneira tão rasa e desonesta pela concepção estrangeira. Então esse é um trecho, né, que vai falando um pouco sobre a trajetória desse autor, né? Depois, se alguém quiser, eu posso falar um pouco mais desse livro especificamente. Se alguém tiver interesse, posso emprestar também. Mas
É um pouco só para a gente pensar o movimento desse autor, né, que teve uma criação relativamente privilegiada de acesso à literatura em um contexto extremamente complicado politicamente, mas que ao longo da maturidade vai percebendo como ele estava sendo, digamos assim, estava tendo uma visão limitada da sua própria realidade a partir do olhar colonizador, né? E aí, entendendo um pouco da história dele, como passou a se dedicar à literatura e à desconstrução desses modelos interpretativos, né, da sua própria realidade a partir dos olhos e da escrita britânica, eu lembrei de uma outra autora, a Chimamanda Adichie, e suas ideias em torno do perigo de uma única história. Em uma das palestras mais vistas, né, do TED Talk, que foi transformada em livro, Chimamanda conta parte dessa trajetória dela, nos provocando a pensar sobre como criamos a imagem que temos de cada povo, a partir de que interpretações a gente desenvolve as nossas leituras e como isso pode ser fonte de preconceito e sombra sobre as diferentes realidades. O link desse vídeo já foi disponibilizado no SIGA, no ambiente virtual da nossa disciplina. Se alguém ainda não tiver assistido, a minha sugestão é que interrompa brevemente a nossa aula e escute o que Chimamanda tem a nos contar sobre a sua trajetória como escritora, como mulher africana, feminista, intelectual, atentando-se para como argumenta sobre os riscos e consequências de se contar uma única história sobre um povo. A gente não precisa necessariamente problematizar o modo como nossas representações sobre a África foram orientadas, né, a partir de uma interpretação da lógica colonizadora, exploradora e violenta durante a formação escolar de diferentes gerações, né? Eu acho que isso é algo que a gente já está bem consciente. Então a gente foi privado de conhecer verdadeiramente as características, a cultura, a língua, a vida de toda uma população. E a gente não precisa falar só da África, a gente pode falar aqui do Brasil e como durante séculos nós entendemos o sentido da escravidão ou da própria da suposta abolição. Quer dizer, a gente pode se questionar sobre o que de fato a gente conhece sobre as populações indígenas do Brasil ou de toda a América Latina, né, sua exterminação ainda hoje dos nossos territórios, né, como diferentes elementos, repertórios, linguagens, né, foram totalmente dizimadas e destruídas a partir do processo de colonização. Isso para a gente pensar a importância, então, desse processo de escrita, né, de um modo mais macro. E aí a Chimamanda, ao final do vídeo, ela nos alerta para o seguinte: histórias importam, muitas histórias importam. Histórias têm sido usadas para expropriar e tornar maligno, mas histórias podem também ser usadas para capacitar e humanizar. Histórias podem destruir a dignidade de um povo, mas histórias podem reparar essa dignidade perdida, né? Então, isso é um pouco para a gente refletir sobre a importância, né, de que a gente perceba que essa única história ou essa única maneira certa de escrever, e aí no caso da escrita acadêmica, ela pode trazer muitas armadilhas para a gente, né? A gente mesmo se aprisiona nisso daí. E aí a gente chega aqui um pouco nessa segunda parte e a gente vai começar falando um pouco sobre o Howard Becker e sobre algumas coisas que ele traz no Truques da Escrita.
Depois dessas contribuições aí que eu trouxe dos autores nigerianos na literatura, que nos provocam a pensar sobre os modos de leitura, escrita, interpretação das nossas realidades, é que a gente consegue, né, chegar a alcançar os pontos que são levantados nas leituras desses textos que subsidiaram a nossa aula sobre o exercício da escrita e seus desafios. O Becker, sociólogo estadunidense, autor desse livro Truques da Escrita, para começar e terminar livros e artigos, o qual nos dedicamos à leitura do terceiro capítulo, né, que se chama A Única Maneira Certa. A gente poderia pensar em uma primeira olhada no título, né, que se trataria de alguma receita mágica, instruções exatas sobre a maneira correta de exercitarmos a escrita, tão exigida, né, nos cursos de graduação em ciências sociais e no ofício de sociólogo e socióloga, parafraseando aqui o Bourdieu. Mas o Becker ele traz outras questões, como por exemplo o fato da gente não conhecer realmente como nossos autores e autoras, professoras e professores escrevem, né? E ele ainda coloca outras questões. Ele fala sobre como a gente resiste ao trabalho de revisão dos nossos textos, de como a gente enxerga os nossos rascunhos e ignora o percurso que se precisa seguir entre diferentes versões de um mesmo material, até que a gente tenha de fato uma versão final desse trabalho. Ele toca também na relação hierárquica construída desde a escola entre professores e alunas, passando a ideia de que professores e professoras experienciariam o processo da escrita já como uma versão final, com a introdução perfeita e com a conclusão devidamente construída, sem revisão, sem rascunho, né, e sem passar por qualquer dificuldade diante desse processo. Becker ele provoca ainda a gente a pensar que a partir dessa estrutura hierárquica e da lógica formativa que está impregnada nas escolas e nas universidades, há uma ideia de que de fato existe uma única maneira certa para a escrita acadêmica, provocando um conjunto de dificuldades e trazendo sofrimento para estudantes durante o processo de escrita. Fala ainda do sistema de premiação, que orienta estudantes a como tirar boas notas, né, a despertar o interesse para aquilo que mobiliza de fato a estudar de maneira criativa e curiosa. E fala sobre a revisão dos textos, né, que acaba sendo construída como se a revisão, a correção, né, você disponibilizar um texto para outra pessoa te ajudar, que isso seria uma forma de trapaça, né, que a gente é um pouco formado nesse caminho, já que para o autor o modo como acontecem as aulas de redação na escola seriam configuradas muito mais como prova, né, em que é preciso acertar, do que de fato a um exercício, onde a revisão pudesse levar a uma versão melhor, mais completa, né, e construída de modo colaborativo. Então, o Becker ele vai dizer que todas essas ideias sobre não reescrever, sobre o trabalho escolar como sinal de valor, se baseiam na falsa premissa de que existe uma resposta certa, a melhor maneira de fazer as coisas. Alguns leitores vão pensar que estou criando um estereótipo, que os discentes e docentes sérios sabem que não existe uma única maneira certa. Mas discentes e docentes realmente acreditam que há uma única maneira certa, porque as instituições a que pertencem encarnam essa ideia. As ideias de resposta certa e da melhor maneira encontram um abrigo natural na hierarquia. A pessoa em geral acredita que os ocupantes dos escalões mais altos nas organizações hierárquicas sabem mais e melhor do que os dos escalões mais baixos. E aí o Becker termina dizendo, não sabem, né?
Então, ele traz várias provocações ao longo do texto que eu acho que são bem úteis aí para a gente começar a pensar sobre esse processo de escrita. Mas se não tem uma maneira certa, como é que a gente vai começar, né? Então, passando para o segundo texto, talvez a gente tenha algumas pistas a partir das ideias, né, experiências que são tratadas pela autora e pelo autor no artigo Escrita Acadêmica, Escrita de Si, Experienciando Desvios. Só o título já é muito legal, né? Que é essa relação entre a escrita acadêmica, que é aquela escrita que tem um modelo, que é uma escrita para fora, né? Que, de uma interpretação, mas a relação dessa escrita com o nosso processo mais subjetivo e como a gente experimenta desvios, caminhos, atalhos, né? E, enfim, o título já é muito interessante. Uma das primeiras ideias que é lançada no artigo é que um de seus objetivos é problematizar os modos tradicionais de escrita, tentando assim alcançar duas dimensões desse processo: pensamentos e afetos. A partir da interface entre estas dimensões, ou seja, pensamentos e afetos, poderíamos então chegar ao que nomeiam como uma escrita de si ou uma escrita potência, que seria uma escrita então capaz de expressar as marcas ética, estética e política que compõem um fazer implicado e posicionado no mundo em que vivemos. No artigo, a gente é provocado a pensar sobre o nosso trabalho de escrita a partir de diferentes modos em que experimentamos esse processo. Então, eles trazem uma ideia de exercício de liberdade, pois trata efetivamente de um movimento sobre nós mesmos, no sentido não só de produzir desvios diante dos formatos vigentes, e que muitas vezes são sufocantes, de acordo com os autores, que as estruturas da escrita acadêmica requerem para a produção dos nossos artigos ou dos nossos trabalhos monográficos, dissertativos e de tese, mas também liberdade de estilização da nossa própria existência, né? Então, os autores provocam muito a gente a pensar nas particularidades e na singularidade desse nosso processo, para a gente de fato vivenciar essa escrita de si ou essa escrita potência. E para iniciar esse exercício, eles nos convidam a dialogar com alguns personagens, né? A Frida Kahlo e o Arthur Rimbaud. Primeiro é a Frida. E é interessante que eles apresentam alguns elementos sobre como a Frida pensava, como ela se expressava, né? E que foi registrado em seu diário íntimo, onde ela teria escrito: "Estou escrevendo com meus olhos". É muito legal o diário íntimo da Frida foi publicado no Brasil, vocês podem encontrar aí algumas referências na internet. Essa é a capa dele, nessa imagem do centro. E conhecendo o diário dela, a gente se depara com o modo em que ela expressou os diferentes acontecimentos que marcaram a sua vida, né? Tanto na esfera íntima como política, os dilemas em torno do seu sofrimento decorrente do adoecimento, mas também aqueles assentados em sua preocupação com a valorização da ancestralidade, da sua cultura, em torno das opressões, né, do quadro político, das questões todas que assolavam o México na sua época. Mas apesar de ter escrito suas mais íntimas impressões em um diário, isso é uma citação do texto, o que Frida produzia tratava-se muito mais de como ela experimentava e encarava sua vida
do que simples expressão para si de relatos de sua memória ou do seu sofrimento. Como se fosse um movimento de desvelamento de si própria. Sobre esse aspecto, Frida Kahlo falava não apenas em nome próprio, mas em nome de muitos, ou de vários outros que nos seus diversos contextos também tentaram e ainda tentam enfrentar cruamente uma vida sofrível e insuportável que já não cabe nas linhas de uma existência atrelada a preceitos, pois transbordam seus limites em exercícios de potência, né? Então, nessas imagens aqui, tanto tem a página do diário da Frida, onde ela fala sobre o significado das cores, né? Que é uma das coisas que estão colocadas também no texto, como essa outra imagem que eu acho que traz essa frase bem clássica de quando ela fala pés para que te quero se tenho asas para voar, né? Então, de acordo com o João Paulo e a Magda, Frida tinha na expressão estética um modo de ultrapassar os limites do sofrimento que a ela foram impostos. E em seu diário e no conjunto da obra, ela reuniu fragmentos da vida, retalhos de pensamento e a invenção de si. E teria feito isso através justamente desse percurso entre a escrita, o desenho e a pintura. Assim como a Frida, né, deu nome às cores e às formas utilizadas para pintar sua vida em suas obras e no seu diário, Rimbaud também criou formas e cores em sua alquimia do verbo, as utilizando para expressar sonhos, delírios, lugares pelos quais passou e o seu silêncio. O trecho do texto que cita Rimbaud. Inventei a cor das vogais, A negro, E branco, I vermelho, O azul, U verde, ordenei a forma e o movimento de cada consoante e com ritmos instintivos pretendi inventar um verbo poético acessível, mais dias, menos dias a todos os sentidos. Eu me reservava a sua tradução. Então, no artigo, a gente é instigado a pensar que no movimento de enfrentamento e ruptura com os modos tradicionais da escrita poética, Rimbaud buscava inspecionar o invisível e escutar o inaudito, para que assim pudesse de fato conhecer o seu próprio modo, a sua linguagem, que estaria inclusive presente nos seus atos desviantes dessa tradição. E os autores ainda falam o seguinte, que para Rimbaud, sua poesia sempre esteve à dianteira do tempo e na busca de encontrar ou inventar novas ideias e formas que dessem conta dessas experiências de desvio do que se é ou se pretendia ser. Para esse poeta, sua busca era sempre da ordem do outramento de si, e isso era o que realmente pretendia, em cada instante da sua vida. Experiência que desvia e que interrompe a comodidade ou a fixidez do que é, numa ruptura que o lança ao infinito e cujo objetivo é o desconhecido. Então, a leitura do artigo nos leva ao encontro da ideia de que tanto Frida Kahlo quanto Rimbaud experienciaram o desejo de experimentação dessas alteridades, né, pela via da expressão artística e literária, guardando semelhanças no modo em que se constituíram como inventores de si. Então, além dessa semelhança aí nessa coisa da relação com as cores, né, e de nomeação, eles também apontam outras semelhanças, como por exemplo essa questão com a perna, né? Então, a Frida, por um lado, tem uma citação no diário que diz: amputaram-me a perna há 6 meses, deram-me séculos de tortura e há momentos em que quase perco a razão. Continua a querer me matar. O Diego é que me impede de o fazer, pois a minha vaidade faz-me pensar
que sentiria a minha falta. Ele disse-me isso e eu acreditei, mas nunca sofri tanto em toda a minha vida. Vou esperar mais um pouco, para que pés se tenham asas para voar. Que é bem referente àquela imagem que eu apresentei há 2 slides atrás. E por sua vez, o Rimbaud, numa carta enviada à irmã, vai dizer: passo noite e dia a imaginar meios de locomoção, um verdadeiro suplício. Gostaria de fazer isto ou aquilo, de ir aqui ou ali, ver, viver, partir. Impossível, impossível pelo menos por muito tempo, se não para sempre. Só vejo ao meu lado estas malditas muletas. Sem esses bastões não posso dar um passo, não posso existir. Sem ter que fazer a mais atroz ginástica, não posso nem mesmo me vestir. Cheguei quase a correr com minhas muletas, mas não consigo subir nem descer escadas. E se o terreno é acidentado, o desnível entre um ombro e outro torna o passo fatigante. Sinto uma dor nevrálgica muito forte no braço e no ombro esquerdo, agravada pela muleta que castiga a axila. Uma nevralgia também na perna esquerda e apesar de tudo é preciso bancar o acrobata o dia inteiro para ter um ar de existir. E aí, assim, né, os autores também trazem o Foucault e o Deleuze em algum momento. E se a gente for trazer um pouco o Foucault aqui, né, e suas reflexões sobre a escrita de si, a conclusão é que para produzirmos uma escrita dotada da função estética e política em nossos trabalhos acadêmicos, né, conforme é proposto no texto e na criação de nós mesmos nesse percurso, a gente deve movimentar o nosso pensamento entre a escrita, a leitura, a vivência e a memória, a leitura e escrita, né? Me parece bem interessante que para a gente percorrer essas dimensões, né, para imprimir nossa marca nessas dimensões, assim, então, escrita, leitura, vivência, memória, leitura, escrita, aquilo que nos diferencia nos nossos textos, tal como é sugerido pelos autores do artigo, o exercício da escrita cotidiana é articulado às diferentes leituras que certamente contribuem para que possamos nos preparar para o trabalho acadêmico, né? Considerar que as nossas vivências particulares, os diferentes usos do tempo, os marcadores de classe, raça, gênero, geração e outros que estão presentes nessas vivências e que muitas das vezes irão orientar o que a gente vai estudar e como a gente pode fazer isso. Então, todo esse conjunto também merece o nosso reconhecimento. Além disso, quando é trazida a nossa memória, a gente pode tratar tanto daquilo que nos marca em nossa existência, mas de toda a ancestralidade daquilo que aprendemos com as pessoas que nos formam cotidianamente, sendo docentes formados da universidade ou não. Com tudo isso, eu acredito que retomando as leituras específicas acerca daquilo que a gente pretende estudar em nossas monografias de conclusão de curso, talvez a gente tenha bons ingredientes aí para nos dedicarmos ao processo de escrita. E aí, voltando ao texto do Becker, ao capítulo A Única Maneira Certa, né? Ele nos faz aí algumas propostas, né? Alguns caminhos possíveis para a gente exercitar a escrita. O começo é organizar o que a gente tem a dizer, né? Então, organizar o argumento considerando as diferentes possibilidades de organização, ou seja, aquela que melhor faz sentido para melhor entender o material ou o assunto que a gente escolheu estudar. Em seguida, entender, por exemplo, como essas ideias estão articuladas entre si. Isso pode ser feito a partir da relação
entre correntes teóricas, conceitos, categorias, né? Depois a gente pode começar pela parte mais fácil de escrever, né? Escolher aquela que a gente se sente mais à vontade. Isso é bem particular. Cada pessoa vai ter uma experiência singular com esse processo de identificação. Uma outra ideia que o Becker coloca também é fazer notas sobre o que a gente está escrevendo, né? Quem sabe usando fichas ou utilizando post-its ou algum outro método, né, de sistematização aí, de organização, mas que essas notas elas possam posteriormente ser combinadas para que a gente possa talvez fazer conjuntos de ideias, né, combinar essas ideias aí de acordo com a argumentação a ser apresentada. Então ele sugere ainda, né, que seja feita uma avaliação dessa combinação, então como é que essa combinação de notas, né, podem ser bem utilizadas na construção dos argumentos, e ele também apresenta no texto um fluxograma bem bacana, que eu acho que pode não fazer sentido para todo mundo, mas vale a pena dar uma olhada. Outras sugestões de caminhos são elencadas pelo autor ao longo do texto. Durante a nossa aula, várias de nós relataram que sempre tiveram gosto pela escrita, seja escrita de diário ou outro tipo de expressão, mas que ao ingressarem na universidade muitas vezes se sentem bloqueadas. Que ao iniciarem o processo de escrita sentem-se que não são suficientemente capazes de escrever, produzir uma argumentação bem fundamentada porque não têm leitura suficiente ou não conhecem uma certa linha teórica, né? Outros motivos também foram colocados, esses são alguns. Então, se atentar para esses bloqueios e processos paralisantes é um dos pontos levantados pelo Becker, sugerindo que, ao nos depararmos com essa situação, a gente possa, quem sabe, escrever sobre isso, escrever sobre essa dificuldade, né? Até para a gente se colocar como observadores desses processos, né? E tentar superar. E aí ele coloca assim: para confessar aos leitores os seus problemas, você precisa reconhecê-los e assim reconhecer também que você não é a figura exemplar que sempre sabe a maneira certa e a aplica de modo irrepreensível. Não creio que isso seja difícil, visto que tais figuras exemplares não existam, embora alguns relutem em reconhecer o fato. O remédio é experimentar e ver por si mesmo que não dói. E aí eu trouxe aqui algumas outras inspirações para vocês, se vocês se interessaram nessa discussão sobre escrita de si, né? Sobretudo nessa perspectiva Foucaultiana, vocês podem encontrar esse texto traduzido na internet, mas se vocês quiserem buscar na fonte mesmo, vocês vão buscar o Ditos e Escritos, volume 5, do Foucault. E numa outra perspectiva, Margarete Rago, ela também tem um livro muito bonito que chama Aventura de Contar-se, que conta um pouco as trajetórias de algumas feministas e que também vai se debruçar a partir dessa ideia de escrita de si, né? E de como é necessário ter coragem, né, para vivenciar esse processo. Então, o que eu estou sugerindo é que vocês busquem, de fato, outras interlocuções, né, para acompanhar vocês nesses processos, né, que vocês busquem diferentes autores, né, se permitam buscar essas interlocuções para que a experiência se torne mais interessante, mais criativa, né, mais fluida. Então, essas inspirações desses dois livros, eu acho que tem bem a ver aí com os textos que a gente discutiu. Um outro, eu indiquei já, falei lá que o diário da Frida
Tem um site que tem algumas páginas do diário que vocês podem dar uma olhada, mas também vale a pena vocês conhecerem o site do Museu Frida Kahlo, né? Que dá para fazer um tour virtual, conhecer, né? Para também fazer uma imersão assim mais profunda na história dela e refletir sobre como ela, mesmo diante de toda a dificuldade, do adoecimento, do processo de imobilização, né, decorrente do acidente, como é que ela superou isso e continuou pintando, escrevendo e vivendo. E por último, também tem um livro que chama Cartas a um Jovem Poeta, né? Que traz a compilação de correspondências que foram trocadas entre o René Maria Rilke e o Frank Capra entre os anos de 1903 e 1908, né? Aonde eles estão tratando sobre a escrita, né? Aonde é pedido um conselho pro Rilke. E aí eu trouxe aqui só um trecho para compartilhar com vocês, mas eu acho que vocês também conseguem essa parte aí completa na internet, mas que ele diz: pois bem, usando da licença que me deu de aconselhá-lo, peço-lhe que deixe tudo isso. O senhor está olhando para fora e é justamente o que menos deveria fazer neste momento. Ninguém pode aconselhar ou ajudar, ninguém. Não há senão um caminho. Procure entrar em si mesmo. Investigue o motivo que o manda escrever. Examine se estende suas raízes pelos recantos mais profundos de sua alma. Confesse a si mesmo. Morreria se lhe fosse vedado escrever? Isso acima de tudo. Pergunte a si mesmo na hora mais tranquila de sua noite: sou mesmo forçado a escrever? Então, isso é só um trecho, mas na verdade, assim, tem elementos bem interessantes aí nessa carta especificamente e que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada para se inspirarem, né, para buscar interlocução nos diferentes campos de produção literária, acadêmica, artística, né, para vocês perceberem o quanto é plural e o quanto pode ser bacana esse processo de se reconhecer na escrita e de fato produzir um trabalho comprometido com algo bom, né? E não só com aquele peso de ter que terminar o projeto, de ter que fazer uma monografia e tá sempre só voltados, né, para fora. Então essa foi a primeira parte da aula, né? Por enquanto, pensem nesses diferentes processos, né, que vivenciam escrever. Pensem sobre como vocês se organizam, se planejam, né, como vocês planejam esse desenvolvimento dos trabalhos. Dialoguem com esses autores que eu coloquei aqui, autoras, mas também com outros, né? Experimentem para que com isso vocês possam de fato escrever e deixar o processo fluir, certo? Acredito que ainda hoje eu vou enviar um outro material para vocês. Eu peço que vocês fiquem atentas e atentos e agradeço pela escuta, como sempre. Em breve a gente volta com esse tema e com essas discussões. Obrigada.